Bem-vindo ao Esteves aqui para mais um tutorial. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar um olho realista. Apesar de parecer algo simples de se desenhar, o olho realista exige que a gente observe muitos detalhes. O olho ele é muito rico em efeitos e detalhes, e hoje nós vamos desenhar aqui um olho e você vai observar todo o processo aqui que eu utilizo para desenhar esse olho. Observe que eu estou traçando aqui a mão livre. E uma coisa interessante sobre olhos é que a grande maioria das pessoas desenha um olho mais ou menos com esse formato que você está vendo aí agora. Porém, a gente sabe que o olho, na verdade, não é assim. Existe toda uma estrutura por trás do olho. E é importante que a gente entenda também como isso funciona para que a gente consiga desenhar um olho exatamente como ele é visto. Bem, vou esboçar aqui toda essa parte. Só que eu estou fazendo aqui bem rabiscadinho. O importante aqui é apenas conseguir o aspecto primeiro do formato do olho aqui para a gente começar a trabalhar aqui o sombreamento. O objetivo desse exercício é passar um pouco aqui para vocês desses efeitos que a gente pode fazer no olho para que dê aí um resultado legal. O olho, quando a gente desenha um rosto humano, o olho é a parte que dá a vida mesmo para o desenho. Então, por isso que é importante a gente começar a observar esses detalhes e aprender a reproduzir esses efeitos que faz com que o olho dê ali uma impressão de que está úmido, né? Então aqui primeiro só essa parte do esboço. Observe que aqui marquei aqui a íris e a pupila. A pupila ela tem que ficar sempre no centro da íris, levando em consideração também a parte que está escondida ali debaixo da pálpebra. Vou rabiscar aqui os cílios, embora isso aqui eu vou trabalhar o sombreamento todo aqui por cima ainda, mas só para a gente já ter uma ideia se o formato do olho ficou legal para a gente continuar, ok? Pronto, aqui essa região aqui tem próximo ao lacrimal tem uma carnezinha ali no canto do olho. Vou marcar aqui o brilho. Rabiscar aqui a pálpebra inferior, essa espessura da pálpebra. Pronto, basicamente o formato do olho, como a gente enxerga, é dessa forma. E, embora tenha uma estrutura ali do globo ocular aí por dentro, mas aqui a gente está fazendo apenas esse estudo do olho, como ele é visto, a parte externa aqui do olho. Pronto, feito esse esboço aqui, nós vamos começar agora já o sombreamento. E essa parte do início agora do sombreamento é importante a gente... Esse processozinho que eu vou mostrar aqui para vocês é a forma ideal de você começar a trabalhar o olho. Então você pode utilizar esse mesmo processo que eu estou utilizando aqui quando você for desenhar um olho e vai dar certo. Primeiro passo, nós vamos começar pela pupila. A pupila, que é essa bolinha preta que nós temos no olho. Na verdade, é importante a gente entender que isso aqui, na verdade, é um orifício, na verdade, né? A pupila é um buraco escuro por onde entra a luz. Às vezes a gente pensa que é uma manchinha ali na superfície, mas na verdade não. Isso aqui ele é um orifício por onde entra a luz e forma a imagem lá no nosso cérebro, lá atrás, lá no fundo. Ok? Então, essa parte, independente da cor do olho, se é olho castanho, olho azul, olho verde, sempre nós vamos começar essa parte num tom preto, na cor preta, absolutamente preto. Então, independente dos olhos, se é olho azul, verde ou castanho, a pupila será sempre pintada na cor preta, seja no monocromático ou no colorido. Ok? Então pronto, aqui eu vou desfocando aqui um pouco a borda da pupila, isso vai dar um efeito legal aqui depois. Você vai perceber que todo esse processozinho que eu estou utilizando aqui, quando aplicado dessa mesma forma, dá um resultado bonito no desenho. A parte da íris, que é essa bola maior, observe aqui como eu faço esses rabiscozinhos primeiro. Isso aqui é para a gente já começar a criar um efeito aqui. Eu vou trabalhar com camadas. E em cada camada eu vou enriquecendo um pouco mais esses detalhes. Você vai perceber que no final vai dar um aspecto bem legal aqui para o desenho. Então, eu vou rabiscando todo nesse sentido. É quase como se estivesse fazendo ali um solzinho. Ó.
rabiscando aqui em todas as direções. E depois a gente vai começar a detalhar um pouco mais isso aqui. Esse olho que eu estou fazendo seria mais ou menos ali um olho azul, né, que geralmente os olhos azuis e verdes aparece bastante, se destacam bastante esses detalhes. Quando o olho é mais escuro, a gente não percebe muito esses detalhes, mas isso existe também. Na verdade, aqui são músculos, né, que fecha e abre aqui a pupila. E quando a gente está num lugar um pouco mais escuro, a pupila tende a ser maior, porque ela expande para poder entrar mais luz e a gente conseguir enxergar alguma coisa. E quando a gente está no claro, num lugar bem claro, a pupila geralmente ela é contraída para entrar menos luz, né, para você conseguir enxergar direito. Então é quase como se fosse ali uma câmera fotográfica. Na verdade, a câmera fotográfica é baseada no olho humano, foi inspirada no olho humano. Então essa entrada de luz que forma a imagem lá no fundo dos olhos é mais ou menos como funciona na câmera também. Ok? Vou trabalhar aqui agora um contorno mais escuro. Geralmente, em quase todos os olhos, você vai perceber que a borda ela é um pouco mais escurinha. Então, em alguns olhos é um pouco mais perceptível isso, né? Principalmente se o olho for claro. E em alguns fica menos perceptível, mas isso existe também. Ok? Então, vou escurecer aqui essa borda toda para a gente começar a puxar aqui uns detalhezinhos a partir disso. Vou começar aqui a jogar uns detalhezinhos mais escuros. Aqui eu estou utilizando agora aqui lápis 3B para fazer esses detalhes aqui. E essa coisa dos lápis também é muito importante a gente lembrar que depende do tipo de papel que a gente está utilizando. Então, dependendo do papel, a gente pode utilizar lápis diferentes. Então, geralmente nos papéis mais lisos, você pode utilizar lápis mais macios. E em papéis com muita textura ou com percentual mais alto de algodão, você pode utilizar os lápis mais duros um pouco. E aí você equilibra isso entre a textura do papel e o tipo de grafite que você está utilizando. Então, geralmente, nos papéis mais lisos, você pode utilizar lápis mais macios. E vice-versa também. Nos papéis com mais textura, você pode utilizar os lápis mais duros para não ficar aquela textura muito grossa também. Ok, aqui nessa parte superior eu vou jogar uma sombra um pouquinho maior. Isso geralmente acontece porque o nosso olho, essa parte da íris, ela é côncava. Ela, na verdade, ela tem uma profundidade. E aí vem o cristalino por cima que é abaulado para fora. Então a luz ela vai se comportar de uma forma aqui específica nesse formato do olho. Funciona quase que o contrário. Se a luz está vindo de um lado, a íris vai estar iluminada do lado oposto. Por causa desse formato que ela tem. Isso, na verdade, eu explico com mais detalhes essa estrutura dos olhos dentro do curso Fundamentos da Arte Visual. Então você pode acessar também esse curso e entender um pouco mais a fundo ainda essa estrutura mais anatômica mesmo dos olhos. O link sempre eu deixo aqui na descrição, então você pode dar uma olhadinha. Pronto, agora eu vou começar aqui a trabalhar com a caneta borracha. Observe que eu já utilizei ali dois lápis para chegar nessa tonalidade aqui. E a cada efeito, a cada camada que eu vou trabalhando, você vai percebendo que vai ganhando um efeito ali mais detalhado no olho. Então, o olho é importante a gente entender todo esse processo de camadas, de você trabalhar com efeitos. Porque muitas vezes a gente começa, né, principalmente quem está iniciando aí no desenho, que não entende o processo todo de construção, começa o desenho e já acha que o desenho tá ficando ruim, não está conseguindo efeito, mas na verdade são etapas, são camadas que a gente vai trabalhando, efeitos que a gente vai acrescentando, e tudo isso vai ganhando um pouco mais de realismo aqui. Ok? Então, tenha isso sempre em mente, que o desenho, quanto mais detalhes, significa que teve um trabalho maior ali para até atingir aquele determinado resultado. Beleza? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter bem claro na nossa mente para a gente não começar um processo de um desenho e de repente achar que o desenho não tá ficando legal, quando na verdade ele está ainda no meio ali do processo.
Beleza? Pronto. Então, ó, observe que eu trabalho sempre vários detalhezinhos na mesma direção, alternando os efeitos aqui. E a gente vai conseguir aqui um resultado bem legal aqui nesse desenho. Vamos ver aqui até o final como é que ele vai ficar. Pronto, observe que nessa parte aqui do olho aqui que eu vou trabalhar aqui agora, vou começar a trabalhar aqui agora a parte branca aqui do olho, né? Que é o globo ocular ali. E essa parte é importante a gente entender que, por mais que essa parte do olho seja a parte branca, a gente não pode deixar isso aqui totalmente branco, porque o olho ele é um globo, então eu preciso dar esse efeito abaulado. Observe quando eu aplico aqui essa sombra e uso o papel aqui para dissolver. Olha só como o olho vai ganhando um volume, vai ganhando mais um efeito aqui de tridimensional. E isso é importante a gente observar. Quando a gente está trabalhando o olho realista, a gente está representando a realidade exatamente como ela é. Então, essa noção que a gente tem, essa percepção dos volumes, isso a gente só consegue perceber por causa do efeito de luz e sombra. Então, se a gente deixa essa parte, por exemplo, sem nenhum tipo de efeito, vai ficar aquela coisa chapada e aí a gente não vai conseguir o efeito que a gente quer. Ok? Então, sempre lembre que luz e sombra é o que modela o desenho. Enquanto na escultura a gente modela ali, dá formas com as mãos ou com alguma ferramenta, na pintura e no desenho nós vamos modelar a figura com luz e sombra. Ok? Então aqui do outro lado também vou escurecer esse cantinho um pouco mais para dar profundidade e conforme vai aproximando da íris, eu vou deixando um pouco mais claro e vou dar esse mesmo efeito aqui abaulado também. Pronto, observe que eu começo sempre do cantinho mais escuro e vou suavizando aqui. E aí a gente já tem esse efeito legal aí nos olhos. Essa parte que eu estou trabalhando aqui agora, essa sombra mais grossinha aqui, na verdade isso aqui é a espessura da pálpebra. Então existe um volume aqui dessa parte interna do olho para a parte externa que é a pálpebra. A pálpebra ela tem um volume, então eu jogo essa sombra mais escurinha para dar esse volume aqui, separar uma coisa da outra. Ok? Pronto, isso eu vou trabalhando sempre de forma mais suave, porque eu gosto de ver o efeito surgindo aos poucos e assim eu tenho uma noção melhor do que eu posso fazer para melhorar, para atingir um resultado mais real. E também, é claro que como eu já tenho experiência no desenho, né, há muito tempo que eu trabalho como professor de desenho, eu já sei os efeitos, o que eu vou conseguir aqui depois. Mas eu gosto de fazer dessa forma também, porque para aquelas pessoas que estão começando, né, é importante você ter essa leveza em cada etapa do processo do desenho, até você atingir o resultado final. Se de repente você aperta o lápis logo no início ali e depois você percebe que aquele tom seria mais claro, fica muito mais ruim para você clarear depois do que você ter que escurecer um pouquinho, jogar uma sombra um pouco mais escura por cima para dar algum contraste. Então por isso que na dúvida é melhor que você trabalhe uma sombra mais clara e depois você vai escurecendo isso aos poucos. Por isso eu gosto de utilizar sempre esse processo quando eu estou explicando para alguém, porque isso vai facilitar para quem está começando. Pronto, observe que agora eu já uso aqui a apertar um pouco mais o lápis e conseguir esse efeito mais escuro. Ó, você vê que na primeira camada que eu fiz, eu não detalhei essa parte
logo escura de uma vez. Eu fui trabalhando isso aqui aos poucos. Dá mais um retoquezinho na íris aqui. O esfuminho ele é sempre importante para a gente conseguir suavizar esses efeitos que a gente trabalha com o lápis. Existem outras ferramentas também que pode ser utilizada, como por exemplo um pincel, né, com certas bem curtinhas, você pode também utilizar para fazer alguns efeitos assim de esfumaçado. Mas o mais tradicional mesmo é o esfuminho. Embora você consiga efeitos levemente diferentes com cada uma dessas ferramentas, mas é importante você saber que existem outras possibilidades também. Caneta borracha é importante também no processo do desenho, para fazer alguns retoques que com uma borracha grande você não consegue fazer. Então tenha sempre uma caneta borracha para você poder usar para detalhes. E agora eu já vou começar essa parte externa aqui do olho. Começando logo a marcar esses traços que são mais nítidos. A gente dá uma profundidade aqui nessa região do olho. E observe que como eu vou fazer o sombreamento aqui nessa parte do olho. Eu não estou sombreando aqui e fazendo apenas um preenchimento. Observe que eu estou trabalhando como se fossem tracinhos pequenos ali, ó, meio que aleatórios. Porque aqui nessa parte do olho, na região próxima aqui aos olhos aqui, a gente tem uma textura um pouquinho diferente do restante do rosto. Realmente tem mais textura nessa parte de poros. E é importante a gente estar atento a esses pequenos detalhes, porque isso também ajuda a dar um efeito mais real para o olho. Então nessa parte eu vou trabalhar um pouco mais assim com a ponta do lápis mesmo, para dar esse efeito de textura. Depois a gente suaviza um pouquinho isso e a gente vem e retoca de novo. O processo de textura é aquele processo de vai e vem, você faz uma coisa, depois você suaviza e retoca de novo. Então isso é muito normal nesse processo de sombreamento da pele mesmo, se a gente está trabalhando textura de pele. Então é quase como se a gente estivesse trabalhando ali uma pigmentação também na pele para ficar com um efeito mais real mesmo. Uma coisa que eu tenho que ter cuidado aqui nessa parte é para não marcar muito forte aqui, não trabalhar com lápis. Quando eu inclino o lápis, eu tenho um tipo de efeito. Quando eu trabalho com lápis mais em pé, eu tenho um outro tipo de efeito. Eu posso, por exemplo, fazer como eu estou fazendo aqui agora, esse preenchimento um pouco mais liso e depois trabalhar com lápis mais em pé por cima também, detalhando um pouquinho isso. Então depende muito da textura ali do lugar, da parte que eu estou trabalhando, aí eu vou identificando que tipo de aplicação que eu devo fazer com o lápis. Geralmente, quando você quer um fundo mais liso, você pode trabalhar com lápis mais inclinado, mais deitado. E depois, então, quando você levanta um pouco mais o lápis, você tem um efeito de textura maior. Isso aqui é apenas um exemplo rápido de como você pode desenhar o olho. Todos esses vídeos, esses tutoriais que eu posto aqui para vocês aqui no YouTube, é interessante que você assista, que você pegue um pedaço de papel na hora que você estiver assistindo e comece a rabiscar para você começar a trazer isso para a sua realidade mesmo, de forma prática. Então pega um papel, senta aí na frente do computador, da TV e comece a praticar isso, que você vai ver como isso vai somar bastante no seu aprendizado, na sua evolução. Beleza?
O objetivo aqui da gente é compartilhar esse tipo de conteúdo para que outras pessoas também que compartilham dessa mesma paixão pela arte possam absorver esses conhecimentos que são passados aqui. Pronto, aqui também nessa região tem uma sombra mais escura, tem uma profundidade maior aqui nessa pálpebra. Então eu forço um pouquinho mais o lápis aqui acima desse traço para dar uma profundidade maior. Observe que não é simplesmente fazer um risco, um traço escuro ali e pronto. Eu tenho que dissolver isso, eu tenho que dar um efeito de profundidade. E para isso é importante você estar atento ao degradê, essa textura, essa mudança de tonalidades ali. Então a gente sempre começa da parte mais escura e vai espalhando para os tons mais claros. Isso ajuda a ter um resultado mais tridimensional. Então observe, eu sempre trabalho com a pontinha do lápis, nessa parte tem uma textura maior. Eu vou trabalhando com a pontinha do lápis e vou dando esses detalhes, esses pontos mais escuros. Isso aqui, na verdade, é só uma forma de fazer textura. Existem diversas outras formas que dão resultados também muito satisfatórios, muito, muito legal mesmo aí para o desenho. Então, essa aqui é uma das formas que você pode utilizar para fazer. No final aqui você vai ver o resultado legal que a gente teve aqui no desenho. Aqui eu estou fazendo num ângulo bem próximo, bem fechado aqui, para que você consiga acompanhar bem de pertinho todo o processo. Então agora eu já estou utilizando um lápis já mais escuro, 3B novamente. Observe que quando eu aplico agora esse lápis mais escuro, te dá um destaque maior para essa parte. E isso é justamente aquilo que eu falei, de você ir percebendo e sentindo o que é que você precisa fazer no desenho para que você consiga um resultado melhor aí no desenho. Então são camadas, são etapas que você vai trabalhando. E isso a gente só aprende botando a mão na massa mesmo e praticando mesmo, entendeu? Não é simplesmente você observar, assistir um vídeo, a pessoa explicou ali, você entendeu o que a pessoa falou, mas não praticou, não vai levar você a lugar nenhum. Então é importante que você ponha a mão na massa mesmo e faça aí acontecer. Vou usar um lenço de papel aqui bem de leve, porque eu não quero tirar essa textura. Eu vou aplicar aqui só para dar uma leve suavizada, para fixar um pouco esse grafite. E sempre que eu faço isso, eu gosto de vir e dar um retoquezinho novamente com o lápis. Daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar aqui os cílios. E os cílios que vão dar aqui um detalhe maior para o olho, vão dar mais vida aqui para esse olho. Então a gente tem vários tipos de ruguinhas, de detalhezinhos que somando tudo isso começa a parecer cada vez mais real.
mais. Embora o vídeo aqui esteja um pouquinho acelerado, não está exatamente no tempo real, mas eu acho que assim já dá para você entender o processo todo que eu estou utilizando aqui para chegar nesse resultado. Pronto, ó, textura com lápis bem em pé, trabalhando ali com a pontinha do lápis, porém com todo aquele cuidado para não marcar muito o papel. Bem, viu aqui que até agora eu não trabalhei até esse momento eu não trabalhei os cílios. Vou começar a trabalhar os cílios a partir de agora. Então detalhei aqui toda essa textura primeiro em volta dos olhos. E depois que essa textura está bem evidente, aí sim eu posso trabalhar os cílios, porque essa textura vai ficar por trás dos cílios. Então por isso que eu tenho que deixar os cílios para fazer por último. Aqui, ó, essa parte, a pálpebra aqui, ela tem essa profundidade. Então eu tenho aqui uma luz aqui próximo do contorno. Da parte interna do olho. Agora nós vamos começar a trabalhar os cílios. Ó, essa parte que eu estou fazendo aqui agora, eu estou fazendo essa textura apenas com esfuminho. Como eu falei anteriormente, existem várias formas de você fazer a textura da pele. Se você quer um efeitozinho um pouco mais suave, você pode utilizar só o esfuminho, né, ali bem manchadinho, você vai conseguir também um resultado legal. Vamos lá, começar os cílios. Essa parte dos cílios eu tenho que ter muita atenção na direção dos fios. Porque como eu mostrei aí no exemplo aí, de como geralmente as pessoas desenham os cílios, os olhos e os cílios. Então isso é importante nessa parte você estar atento para você saber, porque aqui a gente tem que aplicar também a perspectiva nesses traços, porque senão os cílios vão ficar na posição errada e não vai dar a impressão que você quer. De que isso aqui está sendo projetado para frente aqui, tem uma curva nesse cílio. Então é importante a gente lembrar também que sempre na base dos cílios, observe como a base é um pouco mais, os fios meio que se cruzam ali, ó. E na pontinha ele vai ficar uma pontinha mais fina. Aqui, por exemplo, esse olho que eu estou fazendo é um olho maquiado. Então, se você observar um olho bem de perto quando o olho é maquiado, que geralmente é um olho feminino, né? E quando as mulheres usam aquele rímel para passar nos olhos, os cílios eles ficam com aqueles excessozinhos. Aí você vê que em alguns fios eu estou jogando uns detalhezinhos para dar essa impressão de que é um olho maquiado. Então eu faço o traço aqui, faço o fio. Depois que defino o fio, eu jogo ali alguns detalhezinhos para dar esse aspecto que eu falei. Então esse cílio aqui geralmente é o maior, esse de baixo aqui. Fica um pouco mais longo. E observe que a gente coloca eles aqui, depois a gente dá aquela bagunçadinha, ó, o fio cruzando um pouquinho por cima, para isso dar um aspecto natural. A gente tem que observar isso porque é muito comum as pessoas quererem fazer uma coisa, ali, traços paralelos, e isso não vai ficar legal porque não vai ficar natural. A gente tem que saber que observar esses detalhes exatamente como são no mundo real, para a gente poder aplicar e dar um efeito mesmo real, natural ao desenho. Aqui, ó, os tracinhos, como eu faço eles meio que borradinho um pouco. Os cílios inferiores, eles são mais delicados do que os fios superiores aqui, os cílios superiores. Então esses fiozinhos aqui eu já faço eles um pouquinho mais delicado, mais fraquinho.
E sempre que vai aproximando aqui do lacrimal, ó, a gente diminui e para por aqui esses cílios. Nunca desenhe os cílios até chegar ali perto do lacrimal, porque vai ficar estranho também. Detalhezinho com borracha aqui só para dar um efeito de luz. Nos fios, para a gente já finalizar aqui esse desenho. O olho realista é uma das formas que você pode sempre utilizar para começar a dominar esse efeito de texturas diferentes com o grafite. O olho ele é muito rico em detalhes e em texturas diferentes, então é um exercício muito bom, além de você aprender, né, vários efeitos. É uma parte muito importante que você aprenda a dominar, porque principalmente para quem gosta de desenhar rosto, né, é importante você deixar o olho bem trabalhado, que é o que vai dar vida aí no seu desenho. Essa parte aqui agora eu vou jogar mais uns detalhezinhos. Fazer com profundidade. Então, como você pode perceber aqui, tudo isso foi um processo feito por camadas. Então você pode aplicar esses mesmos conceitos, essa mesma forma aqui que eu utilizei para fazer esse desenho e ver com o resultado que você consegue. E se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo, né, pôde aí de alguma forma contribuir para que você melhore os seus desenhos, eu já fico feliz com isso. Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aí no canal, para você continuar fazendo parte aqui da nossa comunidade aqui de desenhos, de pessoas que são apaixonadas pela arte do desenho. Então se você gostou, se inscreva aí no canal, comente aí também o que você gostaria que a gente fizesse aqui para vocês, assinando aqui para terminar. E galera, aquele último recadinho, Fundamentos da Arte Visual, nosso curso já está no ar. Se você é do tipo de pessoa que gosta de ir um pouco mais a fundo, então agora você tem a oportunidade de ter esse curso, que é um curso que engloba várias técnicas de desenho. Então vá lá, o link na descrição, aprofunde um pouco mais os seus conhecimentos, porque a arte só tem a somar nas nossas vidas. Então, valeu galera, até a próxima, tchau, tchau.